Maravilha, maravilha. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa live. E hoje, como no título da live que eu coloquei, é fases do despertar, né? O despertar da consciência. É uma coisa que eu sempre falo, o despertar espiritual. Um despertar da consciência eu sou, né? Do Cristo interno. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, que o despertar da consciência ou despertar espiritual, ele sempre vai nos trazer uma melhor maneira de viver. Por quê? Porque você vai estar no fluxo da presença eu sou, que é o fluxo da presença de Deus. Talvez você conheça com outros nomes, mas a grande questão, a grande verdade é que só existe um único, né? Um único Deus. E esse é o que a gente vive, é o que a gente tem na nossa mente. E essas fases do despertar, elas são importantes e todos nós passamos e vamos continuar passando por uma fase, né, que é a fase do despertar espiritual. Eu costumo dizer que uma pessoa que ainda não está desperta completamente, ela tem as suas, né, tem os seus graus. Né? Todos nós estamos em um nível de consciência, um nível de graus de consciência. Né? E um exemplo, tem muitas pessoas que estão imersas na Matrix. Elas são da Matrix e estão na Matrix. Então elas vivem ali, né? Eu sempre falo que a Matrix, outro nome para Matrix é a dualidade, o mundo, o sistema, porque quando a gente dá um outro nome, existe uma outra gama de coisas que a gente consegue absorver. Então por isso que quando trocamos o nome, tem outros milhões de significados, mas que em última análise é a dualidade. Então a Matrix, ela sempre vai, nós sempre vamos estar na Matrix, só que muitos de nós já não vamos ser da Matrix. Então aquela pessoa que ela acorda, por exemplo, ela está ali dormindo, ela, né, dormindo no sentido espiritual, e ela leva a vida como normalmente, como todo mundo, mas de repente ela começa a acordar, ela começa a ver uma coisa aqui, algo ali, e inconscientemente ela tem essa busca, e ela então ela acorda. Então aí, desse ponto de vista, como é que eu vejo isso? Como uma régua, né, de 0 a 100, vamos colocar assim. Então a pessoa acordou, então ela começa do zero, aí 0,1, 2, 3, até chegar ao 100. Quando ela chega no 100, então podemos dizer que ela despertou. Então ela despertou, começa mais uma vez, do 0 até o 100, que aí depois do 100, do despertar espiritual, aí tem a iluminação, né? Que é uma coisa que eu também falo. Mas o despertar espiritual já te dá aí nossa, você consegue sair realmente, não sair da Matrix, mas você consegue sair da visão de mundo, né, que existe. Então você está na Matrix e você não é da Matrix. E quando alguém começa a despertar, não quer dizer que ela vai, né, como se fala na espiritualidade, vai virar um ser de luz. Não, ela começa a vislumbrar, como eu gosto de dizer, coisas que os outros acreditam que não é daquela forma, mas você consegue perceber, você consegue visualizar. Como eu sempre falo, a gente vê quem, né, começa a despertar, o mínimo que seja, já começa a ver a floresta, enquanto os outros apenas veem a árvore. Quando você começa a ver a floresta, você já começa a sair da dualidade muito. Então, como é que eu vejo a floresta? Você procure sempre não julgar nada, nada mesmo. Criticar, condenar, não. Quando você começa a fazer isso, você já começa a vislumbrar um outro ponto de vista. Por quê? Porque no julgamento, na crítica, na condenação, que é o que eu gosto sempre de estar falando, você está com a sua mente nublada. Está cheia
de conceitos. Essa é a palavra. Você está cheio de conceitos. A sua mente está cheia de conceitos. A sua mente está cheia de dogmas, paradigmas, pré-conceitos. Então, quando eu apenas julgo, critico, condeno, eu ainda não estou com a minha mente mais livre para poder olhar de cima. De cima da onde? Olhar a floresta. Quando você olha a floresta, você consegue ficar mais leve. E isso não é questão fisiológica, é questão espiritual. O seu espírito, ele fica mais leve. Apenas quem já experimentou isso pode falar com certeza. Não, realmente você fica com o espírito mais leve. É a famosa paz de espírito. E eu não falo de coisas materiais, coisas que você pega. Não, eu estou falando de coisas subjetivas, algo que é mais espiritual. Então as fases do despertar são essas. Primeiro você acorda, você começa a ver, você começa a analisar, ver que tem alguma coisa errada. Inconscientemente você já se pergunta, tem alguma coisa errada? Como é que é isso? Você se pergunta. Mas muitas vezes... Oi, Carol, seja bem-vinda. Mas muitas vezes você não consegue visualizar de maneira profunda. Então o que acontece? Quando eu apenas acordo, eu começo a procurar coisas e você começa a olhar, você começa a visualizar, então você começa a ter o quê? O entendimento das coisas. E aí se você continuar, se você buscar mais ainda, de maneira mais profunda, você vai começar a perceber que aí você começa a buscar, você começa a ter o que? O autoconhecimento, que é totalmente diferente do conhecimento. O conhecimento é aquela pessoa que conhece de religião, conhece do governo, conhece do time de futebol. Ele conhece tudo externamente, mas internamente ele não se conhece nem um pouco. Tanto é que na política, na religião, no futebol acontece brigas, acontece coisas que estão apenas aonde? Dentro de nós mesmos e não fora. Então o autoconhecimento, você começa a adquirir o autoconhecimento e começa a jogar luz nas sombras. Por quê? Porque o autoconhecimento, você começa a ler um livro, você começa a ver uma palestra, você começa a ver um filme. E o que acontece? Como eu falei, a luz que você está começando a colocar dentro de si, a luz entra e a sombra tem que sair. E aí você tem que decidir se essa sombra você não vai querer mais. Né? Muitas vezes você vai dizer assim, eu tenho que perdoar aquela pessoa. Aí você vai decidir, você perdoa ou não. É só um exemplo, mas tem várias sombras. E aí você perdoou, você vai ficar com o quê? Como eu falei no começo, com o espírito mais leve. Aí você começa a ter paz de espírito. Aí você começa a não mais julgar o outro, criticar, condenar. Enfim, várias coisas que você começa a perceber de cima e não mais de baixo. Então, quando você começa a adquirir o autoconhecimento, a luz começa a penetrar no seu interior, as sombras começam a sair. Aí você começa a ser livre. Por quê? Porque até então, né, aí é a terceira fase do despertar, você começa a ficar livre. Ser livre do quê? Daquelas sombras que antes te controlavam. Aquela sombra de mágoa, de raiva, de ressentimento, de inveja, te controlavam, porque quando elas te controlam, nós acabamos projetando isso nos outros. Então eu tenho uma inveja de alguém, eu tenho uma raiva de alguém, eu tenho uma falta de perdão de alguém, e isso está me controlando. Quando eu adquiro autoconhecimento, jogo luz nas sombras, eu permito que essas sombras saiam, vamos dizer assim, eu me torno livre. Quando eu me torno livre, as sombras não me controlam mais. Agora, a minha presença, eu sou, está fluindo, como eu gosto de dizer, a vida começa a ficar em flow e eu começo a agir em direção àquilo que eu desejo, aos meus objetivos. Por quê? Porque agora eu não tenho mais aquele nublado, vamos dizer assim,
Oi, Mary, tudo bem? Seja bem-vinda. Aí eu não tenho mais aquelas sombras que antes eu tinha. E eu começo a me tornar livre. Então, é como a metáfora da borboleta. Né? Quem já não ouviu a metáfora da borboleta? Tem a lagarta. Uma lagarta, ela só anda se rastejando, ela só olha para baixo, ela não consegue ir para outros pontos de vista, ela fica só ali na dela. Depois ela vai para o casulo. No casulo, ela começa a comer folhas, comer até ela sair daquele casulo, mas ela precisa comer muito. E o que é esse comer? Esse comer é adquirir conhecimento, para o autoconhecimento. Quanto mais conhecimento eu busco, mais autoconhecimento eu vou começar a ter, porque eu vou expandindo a minha consciência. Quanto mais eu expando a consciência, mais a minha mente fica ampla. E aí eu acabo saindo do casulo uma hora ou outra, mas eu preciso passar pelo casulo. Certo? Aí depois que eu saio do casulo, vamos dizer assim, eu fico livre, eu me torno livre, aí eu viro uma borboleta. E o que é a borboleta? Qual é o significado? É transformação. E uma borboleta, todos nós sabemos que ela é leve, ela voa, né, por cima das coisas, ela contempla a beleza, ela vai em uma flor, vai em outra. Enfim, quando nós estamos livres, ou pelo menos estamos no processo desse ser livre, então a gente começa a ter esses vislumbres de paz de espírito, alegria, compaixão, perdão em muitos casos. Então essa é a metáfora da borboleta. Sem, tem várias aí metáforas, umas talvez você conheça, o mito da caverna de Platão, mas ela é bem profunda e isso a gente pode falar um outro dia. Mas as fases, né, do despertar, na minha concepção, são essas. Você acorda, aí você expande a consciência e aí você se torna livre. Mas existe um processo. Tá? Existe um processo. E esse processo, ele só vai dar o start na hora que eu decidir fazer. Enquanto eu não decidir, não vai adiantar. Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, querendo esse despertar, querendo a paz de espírito, querendo a alegria, mas elas não dão um primeiro passo. Elas querem apenas um alívio. Apenas um alívio. E apenas um alívio não é um despertar. Quando você tem o despertar, você tem um alívio. Quando você tem apenas um alívio, aí você vai precisar disso sempre. E aí você se torna dependente daquilo. Muitas vezes essa dependência é de um grupo, muitas vezes essa dependência é de uma pessoa. Enfim, tem várias dependências. E aí a pessoa se torna escrava da sua própria busca. Então é um pouco complexo às vezes de falar isso numa live igual a essa, mas quando a gente olha para a nossa experiência, né, como terapeuta, a gente vê que isso é verdade. As pessoas, elas muitas vezes não querem uma cura, elas querem apenas um alívio para aquele momento. E aí elas ficam codependentes do terapeuta, né, da pessoa, né, do grupo, enfim, várias situações. Então, para despertar, a primeira coisa de todas é a pessoa decidir e buscar de maneira profunda. Então ela começa a acordar, expandir a consciência e tem o despertar. Então, essa era uma live rápida que eu fiz hoje, tá? E sexta-feira eu vou fazer uma outra live também e vou colocar ela no YouTube. Na verdade, eu vou transmitir através do YouTube para colocar lá também, né? Essa live aqui também vai para lá para o YouTube. E se você estiver no YouTube, deixe seu comentário, deixe aí o like, para mim poder fazer mais vídeos igual a este. E para vocês que estão aqui, eu agradeço a presença de cada uma de vocês, tá bom? Um forte abraço e até mais.